mindset, empreendedor da vida digital, e videomaker e youtuber. Olha só, origami e cultura, criar para ser criativo. É com você, Márcio Okabe. Seja muito bem-vindo, o microfone é todo seu. Olá pessoal, um grande prazer estar aqui, estou emocionado aí com estar presente aqui nesse congresso maravilhoso e bacana pessoal, Origami e Cultura Maker, criar para ser criativo. Vamos lá, vou direto ao ponto porque eu quero deixar 10 minutinhos para as conversas, para a gente bater um papo. E antes de começar a minha palestra, o Dr. Neil falou da estratégia Disney e aí eu me lembrei de uma pessoa, quando ele citou o Epcot Center, que é uma pessoa incrível, chama Buckminster Fuller. Muita gente nunca ouviu falar dele, mas ele é o criador daquele formato da geodésica. Ele não é o criador daquela geodésica do Epcot Center, mas ele é o criador, o inventor daquele formato estrutural da geodésica, e ele é um Leonardo da Vinci americano. E aí essa palestra do Dr. Neil me inspirou a falar uma coisa que eu ouvi de uma pessoa incrível chamada Blair Singer, que ele fala o seguinte: o Buckminster Fuller, ele tinha uma metáfora que eu acho incrível. Ele falava o seguinte: as abelhas, o que é que as abelhas fazem? Elas fazem mel, e no inglês fica mais divertido, né? Elas vão fazer mel, honey, para ganhar o seu dinheirinho, né? O money, seria como se fosse essa metáfora, né? Mas o grande benefício das abelhas para o mundo não é o mel. O grande benefício das abelhas para o mundo é a polinização cruzada. E aí ele traz essa metáfora para nós, humanos, e para os outros animais, que é assim: a gente trabalha, mas qual é o nosso benefício? Por exemplo, uma pessoa que é um porteiro. Ele só abre porta? Não. Se ele abre um sorriso, né, como tem a sala do sorriso aqui no Clubhouse, e cumprimenta as pessoas todo dia e deixa as pessoas felizes ao chegar no trabalho, essa é a polinização cruzada. Então fica essa reflexão, que o que a gente faz de secundário, entre aspas, secundário, é aquilo que traz felicidade e agrega mais valor ao mundo. E aí eu vou começar agora a minha palestra. Palestra não, né? Um bate-papo, né, gente? Um bate-papo aqui só para contar um pouquinho da minha história e como a gente pode ser mais criativo através do criar. Bom, eu sou origamista por paixão, educador, maker por missão e palestrante por vocação. E antes de conhecer uma palavrinha chamada Ikigai, eu já me apresentava desse jeito. Até que eu conheci uma palavra chamada Ikigai, que significa razão de viver segundo os japoneses. Eu vou pedir para vocês refletirem sobre as perguntas que compõem a definição de Ikigai. Enquanto eu faço, cada um reflete aí dentro de si. O Ikigai é uma composição de 4 perguntas. O que você ama fazer e o que você é bom? É sua paixão. No meu caso, é o origami. O que você ama fazer e o que o mundo precisa? Essa é sua missão. O que o mundo precisa e o que você pode ser pago para fazer é sua vocação. No meu caso, palestrante. E o que você é bom e o que você é pago para fazer é sua profissão. Eu, para ser franco, eu fiz engenharia elétrica na Unicamp. E aqui tem uma grande pegadinha do mundo todo, para as crianças, para os jovens e até para nós adultos. A gente direciona uma energia incrível para aprender conteúdo, para passar no vestibular, para achar uma carreira de sucesso. E olha só como isso é uma pegadinha, porque o Ikigai é quando você junta paixão, missão, vocação e profissão em uma coisa só. E eu, por incrível que pareça, até para mim mesmo, eu consegui isso através do origami. E contando um pouquinho da minha história, eu nasci em Salvador, eu sou um japonês baiano, nasci em 68 lá em Salvador, e segui uma carreira que as pessoas dizem assim, aquela carreira de estudante CDF, né? Na época eu achava que CDF era cérebro de ferro, até que eu descobri que não era bem cérebro de ferro, mas tudo bem. E aí eu fiz Escola Técnica Federal, depois da Bahia, eletrônica, depois eu fiz engenharia elétrica da Unicamp,
uma das universidades mais incríveis que eu conheço, mas eu fiz escolhendo pela profissão promissora de engenheiro elétrico. Só que no final não deu muito certo não, porque eu me formei em 92 e em 94 eu já tinha desistido e eu comecei a dar aulas particulares de informática. Até que entrei nesse mundo da internet, estou até hoje, há mais de 24 anos, até que em 2015 eu fui parar num evento de educação. E o que aconteceu nesse evento era uma competição de projetos inovadores de educação e eu acabei sendo vencedor desse evento, com uma ideia de criar uma escola online de programação em robótica. Curiosamente, eu não consegui ainda implantar esse projeto, mas isso me levou a entrar nesse universo da educação maker, da programação em robótica para crianças. E em 2017, aqui começa a minha história com origami. Eu já fazia palestras profissionalmente, mas eu estava descontente, porque eu não tinha um volume de palestras suficiente para viver de palestras. Eu estava descontente com o marketing digital, pelo menos na forma como vinha acontecendo. E aí eu fiz 49 anos e aí eu parei, eu lembro até hoje, na Praça Elis Regina, aqui em São Paulo, aqui no Butantã. Eu falei, caramba, né? O que é que eu faço da vida? E aí eu lembrei de uma frase do Deepak Chopra, que ele falava para os filhos deles. Ele falava o seguinte: descubra o que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Isso está no livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E daí eu pensei comigo mesmo, eu falei, caramba, qual é a resposta para mim? E aí eu pensei, origami. Eu tive essa intuição em 2017 e eu comecei a focar no origami. E aí qual foi o desafio? O desafio foi que levei mais de um ano para conseguir realmente começar a ganhar dinheiro com origami. E eu lembro de uma frase que eu também peço para vocês refletirem, porque é de uma grande amiga, Sabrina de Campos, ela é falecida, e ela tinha um projeto chamado Escola com Asas. E foi com ela que eu aprendi um termo de desescolarização, que é estudar fora da escola. Porque o filho dela, o Biel Baum, ele estudava fora da escola desde os 10 anos. E ela tinha uma frase que me fez repensar profundamente na educação e no que a gente deveria realmente fazer, que é qual é o talento que você pode oferecer para o mundo. E aí começou minha jornada, e aí fica essa reflexão para vocês. E vamos falar do origami. Origami, acredito que todos vocês conhecem o tsuru, ou tsuru, que é o pássaro mais conhecido, aquele pássaro de origami, que muitas pessoas falam que o tsuru, você se dobrar 1000 tsurus, você tem os seus desejos atendidos. O tsuru representa uma ave chamada grou, um grou japonês, que é a ave que esse origami representa. Só que tem uma história que diz o seguinte, que o tsuru, a Sadako Sasaki, é uma garotinha que ficou doente por conta da radioatividade da bomba atômica, e ela tentou dobrar os 1000 tsurus, não conseguiu e veio a falecer. E aí os seus familiares e amigos dobraram o restante, e isso fez com que ela se tornasse um símbolo da paz também. Então a Sadako Sasaki tem um monumento no Japão para ela, e o tsuru, além da sorte e da felicidade, se torna um símbolo da paz e da saúde também. Mas pessoal, criar, né? Quando a gente cria origami, acredito que alguns de vocês já fizeram origami. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu sempre quis fazer o origami e nunca fiz, então já fica um desafio. Começa agora. O tsuru talvez não seja o mais fácil para você começar, mas você pode começar com um coraçãozinho de origami, que é muito fácil de fazer. E o criar para ser criativo, já fica essa reflexão. Quando a gente está criando só no pensamento, na verdade a gente não está executando nada. E quando você cria e usa as mãos, o que acontece é que o nosso cérebro e as mãos, elas têm muitas terminações nervosas, elas são como se fosse um segundo cérebro, vamos supor assim. Então quando você faz,
o ato de fazer cria novas ideias. Então fica essa proposta para vocês. Ah, Márcio, eu sempre quis fazer origami, então pega e faz agora. Faz agora mesmo, depois dessa palestra, ou durante. E aí o que aconteceu, gente, depois de um ano e pouco? Eu finalmente consegui entrar no SESC. E eu não sabia que o SESC era uma fonte, que podia ser uma fonte de renda muito boa. Eu não sabia. Eu frequentava o SESC como usuário, e de repente eu me vi fazendo vários SESCs. SESC Paulista, SESC Campinas, SESC São Carlos, SESC Campo Limpo. Então foi aí que eu começou a decolar essa carreira de origami. E aí o que aconteceu em 2020? Em janeiro de 2020, pouquinho antes da pandemia, aconteceu o seguinte: teve um encontro de ex-alunos da Unicamp. E aí eu fico lembrando, eu entrei na Unicamp em 1988. E aí, 32 anos depois de eu voltar para a mesma faculdade que eu entrei sonhando, lembrei do Dr. Neil de novo, né? Aquele sonhador, né? Só que eu estava sonhando em ser engenheiro elétrico e tal, e de repente eu volto para fazer oficinas de origami no encontro de ex-alunos com os meus amigos e ex-colegas. Encontrei professores de 32 anos atrás. Então foi muito marcante, porque eu levei meus 2 filhos e eles puderam conhecer a faculdade onde eu estudei e ver o pai deles voltar para uma faculdade que não foi a carreira escolhida, não foi a carreira, aliás, foi a carreira escolhida, mas que não deu certo, mas que acabei voltando como origamista. E aí eu me lembro de uma frase do José Pacheco, que é muito importante, que é: o professor, ele não ensina o que ele transmite, ele ensina o que ele é. Então fica essa reflexão para as pessoas, para pensarem. Quando a gente faz as coisas que a gente ama, a gente está inspirando principalmente os nossos filhos. E o origami tem sido incrível, foi um presente eu poder ter feito esse encontro antes da pandemia, porque os 2 últimos eventos que eu participei antes da pandemia foi o encontro de ex-alunos da Unicamp e o SESC Campinas, onde a gente fez vários origamis. E falando de criatividade, vou contar alguns. A gente pensa que o origami ele pode ser feito, que ele é só para crianças. Muitas pessoas lembram do origami como bichinhos. Deixa eu ver se eu pego alguns. Eu estou filmando aqui, viu, gente? Então depois vocês vão assistir a palestra gravada. De bichinho, coração, tal. Muita gente associa isso. Só que o origami ele pode ir para outra escala. Ele pode ser feito para criar até peças de decoração como luminárias, que eu sou muito apaixonado por luminárias de origami. Mas incrivelmente, o origami ele tem sido usado na medicina, na robótica, e inclusive tem sido pesquisa da NASA, para a engenharia aeroespacial. Eu tive o prazer imenso de fazer uma entrevista com Robert Lang. Ele é um dos maiores origamistas do mundo. Ele trabalhou na NASA e hoje ele trabalha independente como artista do origami, e ele faz consultoria para a NASA. Eu tive o prazer de fazer uma entrevista com ele. Ele tem uma frase que eu acredito que vale muito a pena todo mundo pensar. Ele fala o seguinte: siga a sua curiosidade. Muitas coisas que perseguimos por curiosidade podem ter aplicações na estrada da vida, mas a curiosidade já é motivo suficiente para persegui-las. E aí eu fico pensando e faço uma provocação para vocês. Quantas vezes a gente às vezes mata a nossa criatividade porque a gente fica pensando: nossa, vou fazer isso aqui que é uma coisa mais séria. Quando eu fiquei naquele 1 ano e meio sem ganhar nenhum dinheiro fazendo origami, fazendo muitos eventos, eu ouvi de muitas pessoas: Márcio, para de fazer origami, vai fazer algo mais sério, foca num projeto que te traga dinheiro. E eu estava lá seguindo minha curiosidade, seguindo a intuição de que aquilo ali traria algum retorno. E ontem eu posso dizer que eu tive a coroação desse trabalho.
Ontem eu fui participar do TED São Paulo, a convite da Helena Crescia. Ela me convidou um dia antes, ou seja, na quarta-feira, e quinta-feira eu estava lá, sem nenhum planejamento, ensinando a fazer origami no TED São Paulo. Então foi bem incrível. Então, assim, a curiosidade que você tem aí dentro de você de fazer coisas, e muitas vezes você está com vergonha, está pensando, o que é que as pessoas vão pensar? Não importa. O que importa é aquela sua criatividade que quer aflorar. E o origami, ele te conecta à sua criança interior. E é muito importante você pensar nisso. A sua criança interior, ela está querendo se mostrar. E muitas vezes a gente não deixa porque a gente está fazendo coisas, entre aspas, mais sérias. Tem uma oficina que eu fiz no Sesc Paulista, que foi uma das mais incríveis, porque eu tive a oportunidade de fazer uma oficina, e na minha oficina de origami tinham 4 gerações, 4 mulheres. A mãe, a filha, a avó e a bisavó. Então é muito incrível quando a gente percebe o poder do origami de conectar as famílias. E o origami, eu sou bem suspeito para falar disso para vocês, mas a cultura maker é a cultura do faça você mesmo, de você fazer com as mãos. E o resumo desse aprendizado mão na massa vem de uma pessoa que não é... É uma frase que é assim, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer, do Aristóteles. Isso daqui para mim representa a essência da cultura maker. E o origami foi me levando para tantos lugares que eu não imaginava. Em 2019, eu recebi um telefonema da Academia Filmes e eles perguntaram o seguinte: olha, a gente vai fazer um programa de televisão para Discovery Channel. E esse programa vai ter a apresentação do Marcelo Tais e se chama Batalha Makers Brasil. Para encurtar uma longa história, porque vocês depois podem pesquisar, eu fui um dos 10 participantes desse programa. E em uma das provas que eu participei, eu fiz uma cadeira de madeira de origami. Então foi uma oportunidade muito incrível. A batalha começa agora. Entre milhares de makers espalhados pelo Brasil, vocês foram selecionados para participar dessa competição inédita. Nós só temos um prêmio, 50 mil reais. Nós temos aqui 2 bancadas. Estão notando alguma coisa que está faltando aqui? Não há cadeiras nessas bancadas. A primeira prova do Batalha Makers Brasil é fazer uma cadeira. Para isso, vocês vão receber uma chapa planificada com peças de uma cadeira que foi desenvolvida para o Batalha Makers Brasil. A partir dessas peças, vai ter que criar uma peça com a cara e personalidade de cada um. Precisam também inserir um acessório que traduza a personalidade de cada um de vocês. E vou encurtar essa história, porque eu quero ter um papo aqui com vocês. Vou dar um spoiler, porque senão não vai ficar a história completa. A primeira prova foi de uma cadeira. A segunda prova foi uma prova em grupo e eu acabei sendo eliminado. Só que na prova da cadeira, um dia antes, eu tinha levado 2 cadeirinhas de origami e eu tinha falado, eu acho que a primeira prova vai ser uma cadeira, pessoal. E acabou sendo anunciado pelo Marcelo Tais a prova da cadeira. E aí, quando começou a prova, eu não tive coragem de fazer a minha cadeira. Eu comecei a fazer a cadeira padrão que eles tinham dado como modelo. Até que eu peguei e falei, quer saber? Ou eu faço minha cadeira de origami agora, ou eu não faço nunca mais, né? Quando que eu vou ter outra chance? E eu fiz minha cadeira. A gente acabou sendo desclassificado naquela prova, porque a gente não usou. A gente, quando eu digo, é eu e o Deriel, porque a gente foram os 2 únicos que não seguiram a cadeira modelo. A gente foi eliminado da prova, mas eu fui eliminado depois, quando teve a prova em grupo, mas eu saí com a sensação de realização. Então faço uma pergunta para reflexão. Quem de vocês
já se arrependeu de não ter feito algo na vida? Então essa é a reflexão. Sempre que vier aquele processo de criativo, de você falar, nossa, fiquei com vontade de gravar um vídeo, fiquei com vontade de fazer alguma coisa, faça, porque o pior arrependimento é aquele do não fazer. E já caminhando aqui para um fechamento, porque eu quero conversar com vocês, eu tenho um filho de 11 anos, 11 não, 12 anos, o meu filho Caio fez aniversário hoje, está fazendo 12 anos, gente. Então hoje é um dia mega especial, duplamente especial. E eu tenho um outro filho, o Rafael Okabe. Ele aos 14 anos ele saiu da escola. Ele começou a estudar fazendo homeschooling. Com o passar do tempo, ele passou a fazer um estudo ainda mais livre que a gente chama de unschooling. E qual o desafio? Ele se apropriou do seu caminho de aprendizado. E aí, eu convido vocês a pesquisarem como cheguei ao homeschooling, porque aí vocês vão poder conhecer mais do meu filho Rafael. Em um belo dia, eu fui acompanhar ele em um projeto que ele precisava fazer um hackathon, que era participar de criação de jogos. E eu fui participar desse projeto junto com ele e eu acabei criando um jogo de origami para reparar emoções através das histórias. Ou seja, eu fui acompanhar ele num evento, não era para eu participar do evento, eu me empolguei e criei um jogo chamado Oritangram, que é um jogo de caixinhas de origami que você dobra e você, através das emoções, você conta uma história para você resgatar emoções. E é muito interessante perceber que tudo na vida a gente tem... A criatividade vem disso. Ele poderia ter continuado na escola, não continuou, saiu. Então, na vida a gente sempre precisa pensar nisso, criar, o fazer um passo, dar um passo. Tem um poeta espanhol que ele fala, caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Então, a criatividade, eu também acredito nisso. Você testa, cria, tem coragem de dar aquele passo, vai errar muitas vezes e a partir do erro você aprende. E aí, pessoal, quero muito agradecer, porque eu quero conversar com vocês. Peço que vocês façam um coração de origami, é muito fácil de fazer. É só entrar lá no origami.club, aí lá tem as aulas de coração. Escrevam uma cartinha de gratidão, porque no ano passado eu fiz essa atividade Eu fiz isso, escrevi uma cartinha para o meu pai e minha mãe. A gente precisa criar esse hábito de fazer coisas e principalmente de agradecer as pessoas. Gente, encerro a minha fala com uma frase de um grande mestre da educação, que é o Rubem Alves. Ele fala, pois ser mestre é isso, ensinar felicidade. E Rubem Alves falava que o conteúdo já está na internet e que a gente precisa ser um professor de espantos, porque quando você espanta as pessoas, elas ficam curiosas. Eu espero que eu tenha espantado um pouquinho vocês aqui hoje e encerro a minha fala para a gente poder ter ali uma ou duas perguntas. Obrigado, gente. Gratidão. Olá, pessoal. Terminou hoje a última oficina desse ciclo aqui no Sesc Paulista. Foi muito legal. Será que o pessoal gostou? Aê! Você nos ajuda, querida? Sim, meu amor, as mãozinhas já estão abertas. Quem quiser subir, é só levantar a mãozinha. Sabe que eu tô gravando. Temos 6 minutos. Quem quiser, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão. Se ninguém tiver, eu tenho aqui no back channel que me enviaram. Muito bom. Maravilha. E, bom, é o Beto que mandou no back channel, pediu para subir. Beto, já te mandei o convite, amiga. Aceita aí. Já aceitei, na verdade, o seu convite. Olá, Beto. É a Cissa que fala aqui. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua, Beto. Oi, galera. Obrigado. Desculpa o barulhão aqui.
Quero parabenizar o Márcio e eu subi rapidinho só para poder parabenizar e dizer o seguinte: o origami também pode salvar o planeta, né? A dobradura de papel pode salvar o planeta. E eu queria muito assim estimular o pessoal a fazer dobraduras de papel para colocar naquelas latinhas que a gente coloca os lixinhos em casa. A gente costuma usar saquinhos plásticos, né? E o plástico é um veneno para a natureza. Então, procure fazer. Todo mundo sabe fazer uma dobradura. Faz aquele chapeuzinho, sabe aquele chapeuzinho? Que ou você faz um chapéu ou você faz um barquinho. Para no chapeuzinho e coloca na lata do lixo ali, na latinha. E depois você joga isso fora, né? E vai ser muito mais sustentável para o planeta, né? Usa um jornal, usa uma folha de jornal, uma folha de revista qualquer, faz essa dobradura, coloca lá no seu saquinho de lixo e você vai colaborar, o origami vai colaborar também para a gente salvar, para a gente ter um planeta mais sustentável, né? Então era só isso que eu queria colaborar com todo mundo, para dar parabéns ao Márcio. E Márcio, se o pessoal não souber, ensina o pessoal lá no seu Instagram a fazer o chapeuzinho para colocar no lixo, tá bom? Isso, Valeu, parabéns, me manda um direct e a gente combina uma live. Temos mais aqui uma pessoa que está pedindo para subir, Márcio, ainda está um tempinho. Deixa eu tentar ver se ela consegue. É só apertar. Ana Paula, eu estou tentando te subir. Você tem que aceitar um convite que eu te mandei aí. Ela é nova, queria dar as boas-vindas na plataforma também. Estou tentando te subir, é só você aceitar um convite que eu te mandei aí. Quando você pede para subir. Enquanto isso, eu vou dar um recado que assim, tem uma novidade quentíssima, está saindo do forno um curso de jornada de transformação através do origami. Vão ser 12 módulos, 12 origamis e em cada módulo a gente vai trabalhar 2 forças de caráter da psicologia positiva. Origami para conectar famílias. Então, tá saindo do forno, viu, gente? Fica atento. Se o pessoal quiser mandar pergunta no back channel também para vocês, também não tem problema não. Mas, gente, tem uma frase que eu costumo dizer que é não passa vontade, né? Eu sempre falo que, às vezes, lembra na escola, o pessoal fica com medo de levantar a mão, eu falo, gente, essas oportunidades são únicas, né? Então, quem quiser conversar ou trocar uma ideia, é agora, né, Ide? É isso aí, Márcio. A Ana, acho que é a primeira vez que ela entra na plataforma, ela já levantou a mãozinha, mas ela não está conseguindo subir. Ana, eu te aceitei, é só você aceitar e clicar em confirma e vem aqui para fazer a sua pergunta, tá bom? Aceita o convite aí. A mãozinha está levantada, eu estou convidando, mas talvez ela não saiba. Se quiser, pode mandar mensagem também para o Márcio aqui num aviãozinho que tem. E também os speakers, se quiserem fazer um bate-bola aqui nos últimos minutinhos. Márcio, eu gostaria de te parabenizar. Eu nunca fiz origami, mas desde o dia que eu te vi pela primeira vez aqui na plataforma, eu fiquei encantada, que eu acho que é uma coisa muito linda, realmente remete à infância. Eu tenho bastante habilidade com as mãos e eu nunca consegui fazer. Tem algum truque, alguma coisa assim? Eu já vou te seguir lá no seu canal também do YouTube. Eu já vi que você faz bastante coisa legal. Eu queria te parabenizar, viu, pelo esse trabalho lindo que você tem trago aqui também pela plataforma. Eu quero complementar assim. Minha mãe me ensinou quando eu tinha 6 anos e fica essa dica, né? Mesmo que os pais ou mães aqui presentes não tenham habilidade, primeira dica, nunca diga na frente dos filhos alguma coisa do tipo, eu não levo jeito para isso, eu não levo jeito para aquilo. Por quê? Porque os filhos olham e refletem e vão aprender a partir disso. E a outra coisa importante é essa, o filho ou a filha pode se interessar. E tem um menino que é o Augusto Sarotti, que ele é um origamista mirim, que ele, aos 8 anos, ele tentou fazer origami, aí os pais não conseguiam fazer, ele mesmo foi lá pro YouTube e começou a ver, e ele mesmo começou a aprender sozinho. Então, origami é uma arte que hoje com o YouTube está muito fácil, né? Então é só a gente se desafiar. Ide, estamos no horário aqui, acho que deu certinho, né? 10h29 aqui no meu relógio, foi incrível. Eu gravei a palestra, eu vou editar e publicar no meu canal do YouTube, hein, gente? Então vai lá que vai ter a palestra em vídeo também. Gente, gratidão, viu? Gratidão pelo convite, incrível congresso, uma honra estar aqui com vocês. Gratidão você, Márcio, por estar aqui com a gente, que maravilha, que palestra incrível. Dá uma vontade de aprender logo, né, Ideia, a fazer origami, fazer uns brinquedinhos aí para as nossas crianças. Vamos lá! Então, gente, agora a gente vai receber o nosso menino
Walter, né? Ele que é Head Trainer do INEX, do nosso Instituto Nacional de Excelência Humana. Muito bom, gente. Incrível, muito bacana. Espero que tenham gostado. Palestra no Clubhouse, editada aqui em vídeo também. É isso aí.